E hoje, quem que a gente vai apresentar aqui pra despir? Totalmente. Literalmente despir. Funga, um atleta de powerlifting. Gente, tem muito pra saber sobre esse esporte. Ele veio aqui nos ajudar a entender como funciona o esporte, como realmente é os bastidores desse esporte. Eu quero que você conte tudo. Mas antes, se apresente para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. Primeiramente, quero agradecer, né, e dizer que a sua apresentação foi simplesmente espetacular. Obrigada, são muitos anos de televisão. Espetacular, vou anotar para usar no meu canal. Arrasou! Tô montando um canal novo agora, tem uma semana, justamente para divulgar o esporte, para mostrar o que é powerlifting, que ninguém assim conhece, todo mundo pratica, mas às vezes não conhece, né? Exatamente. E divulgar porque ele tem muito potencial que não é explorado ainda, principalmente no Brasil, né? Em outros países você já tem bastante gente fazendo, competindo, mas é um esporte que vai servir para todos os outros esportes como base, vai servir para qualidade de vida principalmente. Então tem bastante coisa para falar e eu vou falar de competição também, porque né, eu não aguento, eu sou desses. Acho que é bem importante. Acho que para você começar a sua apresentação, eu queria muito que você contasse como foi teu início, como você teve contato com o powerlifting, como que foi isso? Então vamos lá, minha vida esportiva começou quando eu era moleque, futebol, né? Eu não era muito bom, fui pro gol. E no gol eu comecei a treinar muito. E de tanto treinar, eu melhorei, cheguei a um nível assim que eu fui chamado pro Dente de Leite do Palmeiras. Olha! E foi uma grande lição na minha vida, porque eu vi que treinando muito, se dedicando, você realmente melhorava. Esqueci um pouco esse negócio de, tem talento, não tem. E fui levando isso pra vida. Comecei um pouco mais tarde no motocross. O esporte de esporte de adrenalina, né? Adoro. Gosta do perigo. Ele gosta. E é o esporte assim mais incrível que eu já fiz, só que machuca muito, precisa... Assim, por mais que você tenha patrocínio, você gasta muito dinheiro também. E aí eu tive que parar justamente pelo financeiro, né? Infelizmente, foi uma grande perda. Aí fui morar na Austrália por uns 6 meses e lá todo mundo sempre perguntava, pô, você trabalha com educação física, porque eu sempre gostava de esportes. Certo. E aí quando eu voltei pro Brasil, entrei na faculdade de educação física e quando eu treinava no meu clube, eu era o único que praticava o powerlifting, né? Mas eu não conhecia o esporte, né? Eu praticava levantamento terra, agachamento e o supino, né? Tá. Os básicos, né? Que são os levantamentos básicos. Primeira vez que eu fui estudar mesmo o movimento foi por causa da enciclopédia do Arnold, que eu acho que todo mundo que treina, né, já viu. Já ouviu falar? Isso, eu comecei a treinar esses movimentos justamente por causa disso. Dentro da academia do meu clube, né, o Clube Atlético Paulistano, tinha um diretor da Federação Paulista que fazia os campeonatos, paulista de powerlifting e tudo, e me perguntou se eu não queria competir um campeonato de levantamento terra, brasileiro de levantamento terra. Eu aceitei, aí começou, veio aquela veia de novo de competidor, né, que eu tava meio morta no motocross, né, que eu tive que apagar, voltou aquilo. Não comecei a me dedicar totalmente ao powerlifting no começo, mas em 2012 eu fui pro Mundial só para assistir, em Porto Rico. E aí eu me apaixonei, assim, vi outro nível, vi mais ou menos a característica de um powerlifter, né? E eu que já tinha feito vários outros esportes, assim, gostei muito e falei, eu vou me dedicar totalmente a isso. E aí já tinha me formado na faculdade, comecei a ir atrás só disso. E hoje estamos aí, Nossa, que querendo divulgar o esporte, então, mas aqui porque ele tem muito potencial comercial, inclusive. Sim. Né? Você entende muito que a cultura de ser atleta é muito diferente. É isso que diferencia muito para o brasileiro, assim, principalmente. Então, por exemplo, a gente pensa, eu quero ir para um campeonato, vou treinar. Não é só treinar. Isso tem muita identidade com o bodybuilding, assim, porque eles fora dos treinos, eles também são muito dedicados, né? Então, com dieta, tudo. Sim. No powerlifting, a alimentação e o processo de recuperação, ele é dado muita importância. Imagina. Muita. Então, se eles fazem muita sauna, tem que dormir no mínimo 8 horas por noite.
Caramba. E isso é levado como um treino, Não, não é sim, levado sim, só. sim. O treino em si é muito importante, mas você se alimentar e você se recuperar Não, com certeza. tem a mesma. Faz parte do conjunto Isso. do que um atleta precisa Isso. fazer. A recuperação, eu acho que principalmente, Isso, né? ele tem o peso igual do treino, entendeu? Eles Aham. pesam igual, você se recuperar. Então você vira um atleta, você vira uma pessoa voltada a fazer powerlifting para melhorar, para não se lesionar. Uhum. Então assim, como preparador físico, né? Eu acho que o ideal são 2 competições pico por ano, ou até uma. Olha, Porque é você não mesmo? consegue fazer a sua força máxima várias vezes no ano. Esse negócio de ficar treinando... Só rapidinho, em quanto tempo? Quanto tempo é o ato do competir? De competir, você tem 3 chances para fazer agachamento, 3 chances para fazer, 3 muito tentativas para rápido. fazer supino e 3 imagina, quando você tentativas diz para fazer tenta- levantamento terra. Então, Quando não você tô- diz tentativa, desculpa, só para que as pessoas entendam, é para que você consiga tentar colocar o máximo de peso possível em cada uma dessas Isso, tentativas. o esporte basicamente... Com a execução correta, Isso, o obviamente. esporte basicamente você chega, faz vistoria, eu fiz até um vídeo só sobre isso, que é para explicar mesmo o basicão. Então você vai fazer vistoria, vai se pesar, que é no dia, você pesa no dia que você compete, e aí você vai dar a pedida de agachamento, e você não pode baixar peso, você só pode baixar antes de começar o campeonato. Então você foi lá, deu a pedida, aqueceu mal, você ainda pode mudar uma vez. Caramba. Isso. Depois que começou o campeonato, não abaixa mais o peso. Você não pode abaixar mais. Só pode ou manter ou aumentar. E aí você tem 3 tentativas para fazer uma repetição nas regras, né? 3 tentativas de cada movimento. Então Certo. 3 de agacha, 3 de supino e 3 de levantamento em terra. Aí a melhor tentativa que você conseguiu levantar válida, soma para dar um total. Que o que vale é o total. Cara, isso então são frações de segundos. Totalmente. É só ter PCP, né? Que é só... Sim. Você não tem glicogênio, nada. Então, assim, no dia da competição, Que doideira. É por tem isso atleta que não come. vicia. Tem atleta que não come, porque você até aumenta a irritabilidade, você não tem muita insulina, que é um hormônio, Exato. né? Que vai... Então, Que tem gente... doideira, cara. É um hormônio anabólico, né? A insulina. Então, e não, é isso. E você não quer muito dela. Você quer Exatamente. o contraponto. É o né? contraponto. Sim, aí voltando na pergunta que eu te fiz, em relação a essa questão da preparação mesmo, da alimentação, como que funciona todas essas questões? Você vai ter várias categorias de peso. E aí você sempre se encaixa, né, em uma que seja ideal para o seu porte físico. Tá. Então, por exemplo, a minha altura. Eu teria que estar... eu tô na 105, eu comecei na 8,2,5, aí depois virou 90, eu fui para 90 e agora virou 9,3 essa 90, né? É uma categoria que eu me sinto bem, que se eu comer normal eu consigo ficar nela, só que pela minha altura o ideal é eu estar ou na 105, que é a que eu tô agora, ou na 120. Porque daí vai ficar bem parrudo. 105 quilos. Isso, até 105 quilos. Até 105. Só que eu não consigo chegar nisso. E aí eu crio manobras que não sei se vocês estão preparados para essa Eu conversa. quero saber tudo. Claro, Estamos preparados. Sempre. Eu tenho que comer muito. E eu não vou comer besteira, né? Sim. Porque eu quero me alimentar, Certo, não quero só você me não encher. quer. Porque senão também você não tem uma qualidade. Né? Exatamente. E até para recuperação. Sim, tudo, com certeza. Né? Aham. Então, você tem que ficar comendo 1 kg de arroz por dia, mais meio quilo de batata, mais 500 gramas de carne. Quer ver que eu acho que eu vou saber? Você bate? Isso. Sabia. O que é bate? Bate, gente? ele pega o arroz, Pega ele o pega arroz, a carne frango. e faz uma vitamina. Bota Ele água, toma. coloco água, bato no liquidificador e tomo. Nunca ouvi falar. Toma. Mas eu comecei de um jeito mais tranquilo, eu fui por Como etapas. é que é? Peraí, você pega o arroz e o que É, bate? 400 gramas de Amiga. arroz, 150 gramas de carne moída, coloco no liquidificador, coloco 1 litro d'água assim, Isso. bato e tomo. Pra não precisar mastigar, pra não ter todo esse processo de mastigação, ele já... Que de uma certa forma ajuda na questão da digestão, né? Muito. Porque já tá processado, o Isso, alimento já já, tem bastante já tá água, batido, né, que ajuda muito, mas né? mantém todos os nutrientes, a fibra e Então, você só, algumas refeições só que você acaba Eu usando como uma por dia, comendo, normal. e o resto tomo todas. Que doideira! Não dá, é muita comida, eu não aguento. É tipo, o quanto, assim, de comida? Então, Eu tô falando em relação a peso, não tô falando nem de calorias. Então, eu acordo, eu já faço um ritual quando eu acordo.
Fala! Então, vamos lá, vai. Vai. Eu acordo meio litro d'água. Tá. Beleza. Descasco um alho, corto cúrcuma e gengibre, descasco, mastigo, mando, mais limão espremido com própolis e canela. Tum. Todo Dá, dia. dá Todo um dia. zoom na carinha dá um Acordo. zoom na carinha dele. Olha, vocês acham que uma pessoa. Ó, tá vendo? Fale. Parece aqueles menininhos de balada, né? Já foi o tempo. olha, Já Gente, foi o tempo. Isso é disciplina, hein, querido? Tem que ter, tem que ter. E aí? Caraca, alho, Aí, cúrcuma. isso, alho, cúrcuma, Meu Deus, cruzão mesmo? e gengibre, Mastiga. cru, mastigo e como e vai. Vai, sem miséria, sem Imagina dó. você com aquele limãozinho, com aquele canudinho lá que você faz os Aí- stories de manhã. Nossa, eu fazer caretinha, né, amiga? Ai, a gente não sabe que é feliz, meu filho. Não. Aí, liquidificador, 400 gramas de arroz, 5 ovos Cafezão. cozidos. 5 ovos cozidos. Eu espero uma meia horinha, às vezes eu tomo um café preto, né, sem açúcar, nada. Aí, 5 ovos cozidos, quase 1 litro d'água, 900 ml de água e mais 400 gramas de arroz. Aí, bum, Você bebe água, hein, vou bem? dar aula. Mas é ótimo a água, né? Água principal, assim, pra gente que é atleta. Às vezes você dá uma negligenciada, é a maior besteira. É, besteira. que tem, de todas, assim. Sim. Aí, almoço, mais 400 gramas de arroz, 150 gramas de carne moída, quase 1 litro d'água também. Bum. Lanche da tarde, aí fica... É a mesma coisa, né? Não, aí eu como batata. Aí 400 gramas de batata. Aí é sólida. Frango, Aí é sólida. não. Frango. São todas É, líquidas. esse começo todos. Que começo? Você tá à Por exemplo, tarde já. quando eu trabalhava no... Já tá Na 20ª refeição do dia. Quando eu trabalhava no São Paulo, eu levava o liquidificador e... Não. A gente achando... Eu já vi cara louco. Falei que vocês não A estavam gente preparados pra essa conversa. aplaudindo atleta por levar marmita? O quê? Ele leva a casa dele junto. Imagina as Não. atletas vivendo. Deixa eu falar, e as minhas pacientes reclamando porque eu coloco o pãozinho com atum à tarde pra elas comerem. Eu nunca mais vou reclamar na minha Beguinhas. vida. Tá entendendo? Tá, Aí a batata com carne ou frango à tarde. E aí à noite eu como aí é arroz, carne Boa noite, moída. bacana. Nossa, eu tava fazendo mais ou menos as contas Rúcula. aqui, já tem mais de 2 quilos de arroz aí. Não, tem 1 quilo e pouco de Quilo e- arroz, mais 1 quilo, mais meio quilo de batata. Só que eu ainda tomo uma batata doce com iogurte à noite. Assim, se você come tudo isso, Mas é o metabolismo também, né? poxa. É. Cara, Não, porque assim, pra processar. Não, tem a gente- você não tem muita um porte, comida. é muito louco, porque você não tem um É. porte físico de um cara que come tanto, né? É isso que eu ia falar. Exatamente. A gente tem um pouco de diferença pro bodybuilder porque o nosso treino é bem diferente. Nossa, né? O nosso completamente. treino é pra performance, assim... De força. E qualidade de movimento. A gente tem que fazer movimentos... O intuito não é cansar o músculo. É fazer um agachamento perfeito, Sim, velocidade, não com é a técnica perfeita, estressar. velocidade. É, tanto que, por exemplo, Entendi. se a gente for pegar um bodybuilder para uma competição de powerlifting, o powerlifting ele está executando o exercício. No bodybuilding, é uma apresentação de um trabalho que foi feito durante um tempo, em que ele Isso, desfila, sim. ou que ele se apresenta, faz uma Não, performance, é enfim. bem diferente. É totalmente. É bem diferente. Então, neles, é bem isso. É tipo, é como ele mesmo falou, existem 3 tentativas para você conseguir mostrar a tua melhor performance, onde provavelmente você perde ou ganha ponto, dependendo da perfeição da sua execução. Tem que executar nas regras, né? Então, o agachamento, por exemplo, onde dobra o quadril, aqui o topo do quadril tem que passar o topo do joelho, Certo, né? Então, você vai quebrar aquela barreira do 90 graus. certo. Não. Quebrou, sobe, tem que respeitar os comandos, né? É livre, né? O agachamento é livre. Saca, tira, olha pro juiz, você tem que estar tudo ereto, o joelho estendido, aí ele vai falar, agacha. Aí você agacha até o ponto certo, né? Sobe, fica estendido de novo, ele fala, guarda. No supino é a mesma coisa, você tira, tem que estar com o braço estendido, ele fala, desce, aí você desce a barra, estabiliza no peito, a hora que ele vê, tá Exatamente. estabilizar no Tem que peito. estabilizar no peito, é Então, babado. assim, o ideal é o quê? Você ir rápido e deixar parado o Aham. mais rápido possível. Ele vê que tá parado, ele manda subir. Entendi. E Tem aí que ser você rápido a execução. estendeu, aí ele manda guardar. Se você Exatamente. já guardar direto igual a academia, já
Eu tô amando esse bate-papo. Eu queria muito entender, porque você explicou um pouquinho como é que funciona, de fato, o campeonato em si, né? Quais são os movimentos, as execuções que são avaliadas. Me explica quais são os materiais de segurança, porque como é um campeonato que exige muito, né, do atleta, é muita força, então, óbvio que a execução do movimento ela tem que ser minuciosa para que você não tenha tanta lesão. Enfim, como funciona esse cuidado, né? Tanto de quem está na organização para com o atleta, quanto para o atleta mesmo, como que ele se prepara para isso. Eu sei que existem aquelas, eu não sei se vocês chamam de joelheiras. Faixa de joelho. Faixa de joelho, tá. Na verdade, a gente tem duas formas de competir, né? A RAL e a equipado. Tá. Na forma RAL, você vai usar um macacão sem reforço, né? Vai usar uma bota de agachamento ou um tênis que não tenha mais que 5 centímetros de salto. Uma joelheira que tem que ser homologada. Aí é uma joelheira mesmo, né? Não é a faixa de joelho. O cinto e a munhequeira, né? Que é a faixa de punho. Esse é o equipamento do RAL. O equipado, que na verdade é o mais antigo, o powerlifting começou RAL, porque todo mundo só tinha o cinto ali no máximo, ou ia sem cinto, e aos poucos eles foram colocando faixa no joelho, foram reforçando o macacão, e aí virou o modo equipado. Aí, agora em 2012, mais ou menos, fizeram uma Copa do Mundo RAL, que aí era só cinto, joelheira, e a partir disso tem a competição RAL e equipado. Tá. No equipado você vai ter a faixa de joelho, um macacão e uma camisa de supino com um reforço, um material muito mais duro e reforçado. E no levantamento terra você tem que usar um meião em todo, né? Seja no equipado, seja no RAL, né? Tem que usar um meião. Pra barra não ficar cortando a canela, machucando. Pra se pegar na canela, não rasgar e ter sangue e tudo, né? É babado. Acontece. Realmente. E você tem mais equipamento. Então, assim, o equipado, ele te ajuda, o equipamento te ajuda a carregar mais peso, porém, ele te machuca muito mais. Então, para você conseguir ganhar habilidade para competir equipado e tirar vantagem do equipamento, é muito treinamento. É muito treinamento. É muito. Porque tem atletas que tiram aí, 100 quilos no agachamento, 80 quilos no agachamento. Tem um recorde? Existe um recorde? Ou de peso? Para cada levantamento, imagino eu, né? Para cada categoria. Para cada categoria uma tem um recorde. Isso. Cada categoria tem um recorde. E qual é, assim, o maior peso, assim? Sempre o do super pesado, sim, né? que seria acima de 120 quilos. No agachamento era 505, se eu não me engano. Que? 505? Eu acho que é 500, eu não lembro. Gente, vocês têm noção? É agachar com 500 quilos numa barra. Sacar a barra, andar e agachar, voltar. Tá vendo? Não é só agachar. Exatamente. Porque na hora que você saca, o equilíbrio que você tem que ter. Dá o primeiro peso. passo, dá o segundo, andou mal, você já faz um agachamento difícil. Qual foi o teu maior aprendizado durante esse tempo como atleta? Vamos lá. Então, assim, eu comecei por esse desafio, tudo, e conforme eu fui estudando, eu vi o potencial que esse tipo de esporte tinha para tudo na vida. Então, por exemplo, a gente é criado no Brasil, principalmente, com aeróbio é qualidade de vida, aeróbio é saúde. Só que o que realmente te dá qualidade de vida é ter força, porque a força é a mãe do movimento. Então, se você tiver metade do seu pulmão, ou só um pulmão, metade do coração funcionando, você consegue ir até o banheiro. Se você não tiver musculatura, você não levanta da cama. É verdade. Então, qualidade de vida está diretamente ligada à força. A força é a mãe do movimento. Então, isso é qualidade de vida. E essa coisa não é muito conhecida, não é muito divulgada. E eu vi um potencial muito grande nesse esporte para todos os outros esportes. E aí, conforme eu fui estudando, tanto é que quando eu entrei no São Paulo Futebol Clube para treinar o time de futebol feminino, eu apliquei exatamente isso. E aí no futebol feminino, por exemplo, eu via meninas que vieram de outro time e faziam um teste de salto para medir potência, chegando com 28 centímetros assim, de salto. E com 6 meses de treinamento de força, saltar 40. Nossa! Isso para performance no esporte, para ter agilidade, para ter explosão, é fundamental. E ele não é muito aplicado no Brasil. Então ele serve tanto para a qualidade de vida de um idoso,
Sim. tanto para alta performance. Eu vi um potencial muito grande no esporte e eu criei um canal no YouTube justamente para isso, porque eu vi o quanto a gente tinha a ganhar com isso. É um trabalho formiguinha, porém eu acredito muito nisso. Então eu vou fazer o que der para fazer para a gente divulgar, porque não tem perda fazer um trabalho desse. E me diz uma coisa, você falou que você tem um canal do YouTube. Eu Opa. queria muito que você divulgasse, porque a gente já está chegando, infelizmente, ao final. E como é muito diferente, a gente tem muita curiosidade, a gente quer perguntar o tempo todo, passa muito Verdade. rápido. Aham. Mas com certeza, não só nós duas, mas todas as pessoas que assistirem esse episódio, com certeza vão poder mandar perguntas, comentar nos vídeos do YouTube, que eu quero muito que você divulgue. Vamos lá. Fongalifta, o canal da força. Então, eu vendo essa necessidade, né, que o esporte tinha, então eu vejo o bodybuilding crescendo muito, aparecendo muito e sendo assim muito incentivado, muito patrocinado. Eu vi que tá faltando isso no powerlifting, porque ele tem primeiro que a gente está numa época de ouro do esporte, porque ele tem 2 campeãs mundiais, a gente tem atletas que estão ganhando medalhas que a gente não tinha nessa quantidade antigamente, e ele tem muito potencial comercial, tem muito potencial assim para realmente ajudar qualquer tipo de pessoa. E eu falei, eu tenho que investir nisso. Criei o canal semana passada, eu lancei. Tô com muita dificuldade porque, assim, né, eu não sou um blogueiro. Por né? enquanto, isso Por aí enquanto. aprende, isso aí Mas eu, aos poucos, vou virar um youtuber. Mas o importante é que você tem o melhor, que é a paixão. Aham, Entendeu? Precisa mais nada. É o que você precisa ter. exatamente. Aí o restante, quando você faz uma coisa que você ama, que a gente percebe que você realmente ama, porque é engraçado, né? O olhinho dele brilha, assim, quando ele fala. É isso que você precisa ter. Você não precisa ter mais nada. As coisas vão acontecer de forma muito tudo se aprende natural. também, né? Isso aí. E aí você vai aprendendo, vai errar, vai ser engraçado. É só você ser você e mostrar realmente esse amor que você tem pelo esporte, que as coisas vão que vão, né? Deslancham. Você vai ver. Aproveite e já deixa também aqui a sua rede social, que eu acho que é bem social. importante, Instagram. Instagram e Twitter, @fongalifta, o do canal, e o meu pessoal, Fongaro Ricardo. Muito bom, assim fica muito mais fácil. Exato. Gente, estamos chegando ao fim, infelizmente, do nosso programa. Queria te agradecer mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Foi né? incrível, muito Espetacular. curioso. Espetacular, espetacular.